Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Hoje nós vamos falar sobre ração de lucro máximo. Aqui na Exalc, uma iniciativa nascida no âmbito do Departamento de Zootecnia ganhou mercado. Trata-se justamente da ração de lucro máximo, um modelo matemático que beneficia um grande número de criadores de bovinos no Brasil e no exterior. E para nos contar um pouco sobre a iniciativa e fazer um resgate da sua história, o programa tem o prazer de receber o professor Dante Pazanese Duarte, professor e pesquisador do Departamento de Zootecnia. Professor Dante, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa. Eu quero justamente começar perguntando como nasceu a iniciativa da criação da ração do lucro máximo e qual o conceito por trás disso. Qual é o conceito? Há mais ou menos em 1988, quer dizer, então tem uma longa história, nós iniciamos um trabalho para desenvolver um modelo matemático, né, um modelo de computador, que simulasse o processo de consumo, digestão, metabolização e transformação dos nutrientes em leite e carne, né? Então, esse é um processo muito grande, é um modelo que utiliza um número muito grande de equações e que basicamente visa a tentar integrar todo o conhecimento prático e básico da biologia da nutrição, da fisiologia da nutrição de bovinos, em um conjunto de equações que permita que a gente simule os processos de digestão, metabolização e produção de carne e leite. Bom, nascido no âmbito, da universidade, do ambiente de pesquisa, recentemente o modelo ele ganhou mercado em larga escala, teve grande aceitação entre os criadores de bovinos. Em que fase está essa apropriação pelo mercado? Como é que o senhor avalia isso? A situação começa com a montagem deste modelo matemático, que é muito acadêmico, que iniciou lá na Universidade de Cornell, né? No meu mestrado, quando eu fiz o meu PhD, e eu fiz um pós-doutorado em Nova York, na Universidade de Cornell, trabalhando, desenvolvendo esse modelo matemático muito básico. Ele foi sendo aperfeiçoado e ele foi sendo testado para a realidade brasileira, né? Que é o que a gente chama de validação. Então, fizemos essa validação e, ao longo de muitos anos, encontramos lacunas, problemas. Quer dizer, na academia, faltava uma equação de consumo para um tipo de alimento, ou para para uma raça de bovinos, ou faltava um conhecimento sobre proteína. Então, o laboratório nosso foi fazendo experimentos, ou experimentos que eram publicados por outros autores, que foram sendo incorporados. E nós, então, montamos a primeira planilha, era uma planilha com todas essas equações, transformamos ela num software e colocamos ela à disposição dos produtores e das empresas de ração. E isso já tem mais de 10 anos que nós colocamos a primeira planilha. E, imediatamente, isso foi adotado por muitas empresas. Os grandes produtores de carne e leite do Brasil incorporaram esse software. Isso era vendido no âmbito da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Nós começamos dessa forma. Porém, isso foi crescendo organicamente, sem departamento de marketing, sem nada. As maiores empresas de formulação de ração do Brasil imediatamente adotaram o modelo. Isso foi muito positivo para a academia. Então, a academia beneficia o sistema de produção, a indústria no campo, mas isso volta também com milhares e milhares, centenas de milhares de dados, né? Nós tínhamos, só em um ano, 600 mil
dados de desempenho animal a campo, que voltaram para a universidade, e alunos meus estudaram, identificaram como melhorar o programa. Então, o programa foi sendo continuamente melhorado, ele é atualizado praticamente semanalmente, ou no mínimo mensalmente. O programa tem alguma alteração, alguém publica na França algo que a gente acha que deve incorporar, ou alguém publica no Canadá uma outra equação para estimar a exigência de proteína, ou de cálcio, ou de zinco, e nós vamos fazendo esse bate-bola, que é esse academia, indústria e lá no campo o que funciona. E com isso, hoje, viramos praticamente sem querer, sem departamento de marketing, sem nenhuma estrutura, os líderes do mercado. Hoje, um levantamento feito pela Unesp, um professor, o Dr. Danilo Milen, fez uma busca no país para tentar entender como os nutricionistas trabalham com esse rebanho fabuloso que nós temos, 210 milhões de cabeças, e percebeu que nós, que há 10 anos atrás lançamos nosso software, ultrapassamos os 2 grandes softwares americanos, e hoje devemos representar aí cerca de 70% do mercado. Acho que 70% das dietas formuladas hoje são formuladas com esse software que nasceu na Universidade de São Paulo, aqui na Luiz de Queiroz. Agora, professor, na opinião do senhor, quais são os impactos diretos, né, da adoção de um sistema dessa natureza na cadeia produtiva? Eu costumo dizer, eu acho muito importante dizer o seguinte: o produtor não é o mais beneficiado. Nós estamos falando de commodities, né? Então, quem é beneficiado é a sociedade. Por quê? Basicamente, o consumidor. Então, toda vez que você tem uma commodity, leite e carne, por exemplo, a tendência é que o preço deles seja muito próximo do custo de produção. Então, quanto mais eficiente vai ficando o produtor, o preço cai, né? Então, quem é o grande beneficiário do nosso software Ração de Lucro Máximo? É o consumidor de carne e leite, né? Então, o produtor também pode ser beneficiado, alguns indivíduos, né, competitivamente, usando o software, eles podem ser beneficiados. Então, você tem um benefício para o produtor, um benefício maior para o consumidor, e um benefício até para quem não consome carne nem leite. Até os veganos se beneficiam. Por quê? Quando você formula a dieta adequadamente, o animal é mais eficiente, né? Toda vez que você, por exemplo, tem uma deficiência de cálcio, ou de zinco, ou de vitamina A, ou de proteína, ou um desbalanço energia-proteína, uma vaca que poderia produzir 30 litros de leite produz 25. Ao produzir 25 litros de leite, né, você está encarecendo esse produto, que é de interesse público, prejudicando o consumidor. Então, é muito importante esse modelo matemático, porque ele calcula as exigências do animal. Segundo, além de reduzir o custo, o bem-estar do animal, né? Você tem que, hoje em dia, nós estamos muito preocupados com o bem-estar animal. Então, é importantíssimo que o animal esteja bem nutrido para ter menos doenças, ter menos problemas fisiológicos, e, como consequência, ele produz bem um leite de qualidade, uma carne de qualidade, e tudo isso é muito importante. Então, você tem benefício para o produtor, benefício para o consumidor, benefício para o próprio animal da cadeia produtiva, que está sendo bem nutrido, e, finalmente, você tem o benefício ambiental. O nosso modelo matemático, ele simula os processos, e nessa simulação do processo de digestão, no caso do bovino, que é um ruminante, eles produzem metano e produzem CO2. Então, nós incorporamos no software um conjunto de
equações que estima a produção de equivalente CO2. Né? Ele transforma metano e CO2 em equivalentes CO2. E nós podemos formular dietas tanto para reduzir o custo, né? Ter um maior lucro para o produtor e um menor custo do leite e da carne, mas nós também fizemos um sistema que permite fazer a otimização para menor produção de poluentes e de equivalente CO2. Então, nós podemos usar o software para uma pecuária mais eficiente, com uma pegada de carbono menor. O programa O que diz a Ciência, hoje conversando com o professor e pesquisador Dante Pazanese do Artilana, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Nós do Instituto Butantan trabalhamos incansavelmente a serviço da vida. Desde 1901, salvamos milhões de brasileiros com as nossas vacinas e soros. E nesta pandemia do novo coronavírus não poderia ser diferente, porque confiamos em nossos cientistas e valorizamos a saúde pública brasileira. O que esses 120 anos nos ensinaram foi que tudo isso só foi possível porque trabalhamos todos juntos, a serviço da vida. Semana tá chegando, feriado tá logo ali. Vou voar, pegar a estrada e o paraíso descobrir. De paisagem em paisagem, pelas trilhas do país. Mergulhar, lavar minha alma, viajar e ser feliz. Na mata ou no céu, até debaixo d'água. Na vista do hotel, no campo ou na chapada. Eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Na areia e no mar, ou numa cachoeira. Na fauna e no ar, no verde da bandeira. Eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O que frases inofensivas como "Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio. Só estava querendo ajudar." tem a ver com assédio sexual? Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se. Infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3.
3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O programa O que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor e pesquisador Dante Pazanese Duarte Lana, do Departamento de Zootecnia da Exalc, está de volta. Professor, eu queria agora começar o bloco perguntando para o senhor de que forma o Centro de Nutrigenômica, uma outra iniciativa que está sob os cuidados do senhor, contribui para as pesquisas em torno desse tema, em torno desse modelo matemático que é a ração de lucro máximo. O centro nosso de nutrigenômica, aqui na Estação Experimental em Piracicaba, na Luiz de Queiroz, na Universidade, ele é uma peça fundamental para a geração de novos conhecimentos. E quando a gente tem uma dúvida sobre algum assunto, pode ser, por exemplo, a transformação de proteína em músculo nos animais, é lá no Centro de Nutrigenômica que nós fazemos experimentos controlados, onde nós sequenciamos o DNA desses animais para ver o componente genético, que nós temos um conjunto de sistemas, hoje em dia, de em tempo real. Nós coletamos o peso, o consumo de água, a temperatura desses animais. Nós temos hoje pequenos bolos que o animal pode consumir, que ficam dentro do estômago do animal, nos passando dados através do Wi-Fi, do pH interno ruminal. Então, nós estamos preocupados com o bem-estar animal. E, muitas vezes, o animal pode ter uma acidose, né, que é um problema de baixo pH dentro do seu rumen, dentro do seu estômago. Nós, então, hoje temos sensores que, minuto a minuto, nos dizem qual é o pH interno. Isso está tudo lá no Centro de Nutrigenômica. Então, realmente, você conciliar esse estudo de biologia molecular com fisiologia, com o desempenho dos animais. E o Centro de Nutrigenômica faz aqueles experimentos controlados e depois nós vamos no campo, às vezes numa empresa que pode ter 10 mil cabeças, 20 mil cabeças naqueles confinamentos gigantes e obter dados e falar, não, realmente é assim que a coisa funciona na prática. Então, é um processo teórico, experimentos muito bem controlados, com uma série de equipamentos mais sofisticados e, finalmente, lá na prática, a gente vê se aquilo que a gente estimou, porque nós estamos trabalhando com modelos matemáticos, se aquilo efetivamente acontece. A última etapa é a de validação dos processos. Bom, professor, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria terminar o nosso bate-papo perguntando quais são, na opinião do senhor, as tendências, né, da tecnologia empregada à produção animal para o decorrer dos próximos anos. O que vem pela frente? Então, o nosso software, Ração de Lucro Máximo, eu comentei, ele tem um modelo matemático que simula a biologia da nutrição. Ele, ao mesmo tempo, tem uma biblioteca de alimentos muito grande com os nutrientes de cada um desses alimentos existentes, principalmente no Brasil, nós temos milhares de amostras e análises da composição em nutrientes dos alimentos disponíveis no Brasil, ingredientes. E, finalmente, ele tem essa inovação, a grande inovação do Ração de Lucro Máximo. Foi uma inovação que eu criei lá no início, que é um modelo de inovação em otimização, usando otimização não linear. Então, o que o nosso software permite fazer? Ele formula as dietas para atender às exigências
usando os alimentos mais baratos possíveis, que contenham os nutrientes necessários. Então, ele não só atende às exigências, mas ele faz isso da maneira mais barata possível. E quando você coloca a parte de ambiental, ele também otimiza para a menor produção de poluentes e de equivalente CO2 possível. Então, é um exemplo, quando você me pergunta qual é o futuro. Eu acho que o RLM, ele é um exemplo de o que a gente chama na academia de sistema de auxílio à tomada de decisões. Então, o que eu vejo para o futuro é que o conhecimento seja colocado em sistemas, em softwares, para que as pessoas possam utilizá-los, né? Eu acho que a gente tem que entender que existem 500 experimentos publicados com uso de farelo de soja, ou de milho, ou de sorgo. Existem centenas de experimentos testando diferentes níveis de proteína. Chega uma hora que a quantidade de informação é muito grande. E os extensionistas que estão lá no campo, cuidando dessas 210 milhões de cabeças, os consultores, ou mesmo os técnicos das fábricas de ração, eles não têm condição de ler essas centenas de experimentos e interpretá-los. Então, resta para a universidade, para um conjunto cada vez de um número maior de pessoas trabalhando de forma integrada, juntar o conhecimento em sistemas de auxílio à tomada de decisão. Então, nós temos o RLM, que é um sistema que auxilia e muito todas essas fábricas. São pelo menos 8 bilhões de reais de alimentos que são comprados todos os anos no Brasil, somente para a dieta de bovinos, e isso precisa ser feito com uma ferramenta. Essa ferramenta a gente está provendo. Nós temos uma outra ferramenta de otimização da parte logística e do ponto ótimo em que um animal, por exemplo, deve ser levado para fornecimento de carne, com a composição mais adequada para produzir carne de qualidade. Então, esse chama-se Beef Trader, é um outro sistema de auxílio à tomada de decisão. Então, eu vejo esses sistemas sendo cada vez mais aperfeiçoados, eu acho que é o futuro. E o segundo futuro é o uso dos sensores, né? Cada vez mais nós temos sensores eletrônicos que nós podemos colocar nos sistemas de produção, que podem, ou sejam câmaras que podem observar os animais, balanças automáticas em tempo real, né, com brincos eletrônicos que os animais carregam, de forma que a gente possa identificar um animal doente a qualquer momento. Então, essas eu acho que esses são alguns dos pontos que eu prevejo para o futuro. O uso da eletrônica e da informática para montar esses sistemas de auxílio à tomada de decisões. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa O que diz a Ciência. Eu agradeço ao professor Dante Pazanese e Duarte Lana por nos conceder a entrevista, e agradeço também a você que nos acompanha em mais essa edição do programa. Lembrando que tudo o que produzimos é feito para você, então suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindas. Fale conosco através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!